Olá, pessoal, começando mais um podcast, pode falar com a Elina aí, muito obrigado pela sua paciência de nos aguentar, vamos botar assim. Pela primeira vez eu falei errado, pode ir? Fui. É porque não erra não, difícil. São 3 câmeras? Não, aqui é só, eu só começo aqui, depois a gente esquece. Tá. Olá, pessoal, começando mais um podcast, pode falar com a Elina aí. Essa semana muito bacana, a gente vai falar muito de marketing. Você empreendedor, você que tem seu comércio, você que gosta da área de designer, ou seja, está imbuído, está junto dessa área do marketing. A gente vai começar ele que é um especialista. Eu não conheço muito, mas tive o prazer de assistir uma palestra dele e vai ser muito bacana nosso bate-papo. Jeff Feitosa. Fala, meu amigo. Obrigado Tudo pelo bem? convite. Nada. Tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje. Como eu sempre falo, tentam fazer com que eu tenha roteiro, mas eu nunca tive, não respeito, não gosto. Esse negócio de roteiro, muito chato. O pessoal fica pedindo para ter roteiro, mas eu não consigo. Passa rápido e não dói. Porque você já é da comunicação, mas tem muita gente que senta aí, fica nervoso, que vai fazer acontecer. E eu faço esse desafio e no final a pessoa já acabou. É rapidinho. Flui bem. Flui bem. É um bate-papo mesmo. Fica mais natural, né? Mais natural. Antes, eu sempre começo perguntando, Jeff, filho de quem? Se é casado com alguém? Pai de alguém? Ou seja, primeiro, antes da gente entrar nessa questão profissional, eu sempre pergunto um pouco do Jeff mesmo, da pessoa. O nome já é curioso? É nome mesmo? Ou é alguma... Apelido. É apelido. É apelido. Sabia que ia ser apelido. Fala um pouquinho do cidadão pra gente, do ser humano. Rapaz, meu nome é Jefferson. Jefferson. Foi o apelido, né? O pessoal vai... Acho que Abreviou, né? vai preguiça de falar o nome completo e foram diminuindo e virou Jeff. Eu sou do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e sou publicitário de formação, filho do Paulo, da Keila. Em 2013, me mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar em agência. Eu já trabalhava em agência no Mato Grosso do Sul e eu queria ter experiência no mercado maior, atender clientes maiores. Me mudei para o Rio. Em 2015, conheci a Bruna, minha esposa. Em 2018, meu filho nasceu. Então já é papai. Já. E aí, em 2018, nós estávamos só no Rio. E a Bruna é daqui de Campos. E a família dela aqui, minha família lá no Mato Grosso do Sul. E nós dois com uma criança sem saber como cuidar. Ou seja, nessa hora eu sei que eu sou pai de 2 meninos, então a família é surreal. Não. É extremamente necessário. E aí vocês se depararam, vamos para o Mato Grosso do Sul ou vamos para Campos? Acredito que deva ter sido essa a dúvida. E aí, como a Bruna é muito mais apegada à família do que eu já sou um pouco mais solto assim, aí nós decidimos vir para Campos. E aí viemos em 2018, ali mais ou menos em outubro. Estamos aí até hoje. Aí aqui em Campos abri a agência Gota, de marketing. E nós estamos firmes e fortes aqui. É uma cidade maravilhosa, que eu gosto bastante. Eu vejo muita gente... O pessoal de Campos não gosta tanto assim, né? Mas eu sou apaixonado pela minha cidade. Eu gosto muito. É uma cidade que me acolheu, que me deu muita oportunidade. Conheci muita gente bacana. E eu acho assim que é uma cidade legal para morar, segurança. Tem todos os problemas como todas as cidades, mas aqui eu gosto bastante. Assim. Sua família, então, permanece toda ela no Mato Grosso do Sul? No Mato Grosso do Sul. É capital ou alguma cidade do interior? Campo Grande, é capital. Campo Grande. Isso, capital. É uma cidade muito grande. Campo Grande, hoje... eu tive a oportunidade de ir uma vez apenas. Campo Grande, não pude ficar muito tempo, que eu fui de passagem. Mas eu achei uma cidade bem... É uma cidade bem boa, grande, evoluiu tem quase 1 milhão de habitantes, 900, uns quebrado. Uma cidade bem bacana, muito bonita. E aí moderna. você quis, mesmo assim, ir para um grande centro, que foi a escolha de ir para o Rio de Janeiro. Foi aí essa... Foi. Estava em dúvida entre São Paulo e Rio. Falei, vou para o Rio. Eu acho que aquele negócio, quem não mora perto da praia, fica aquela coceirinha de querer praia. Morar na praia. Campo Grandense tem muito isso.
E aí eu falei, vou pro Rio, né? Porque lá São Paulo não tem praia perto, Rio pelo menos tem. E aí vim pro Rio. Aí ficou de 2013 a 2018, Rio? A 2018. E aí, em 2018, viemos para cá no final do ano. E aí estamos. E hoje criou a Gota, hoje que eu digo em 2018? Em 2018, abrimos a agência Gota. Começamos aí com uma agência para todo o segmento, mas e aí em 2023 nós segmentamos para a área médica. Então, hoje nós atendemos apenas a área médica, a área da saúde. É específica, vocês se especializaram e especificaram os serviços mais para essa questão da área médica. Mais para a questão da área médica, isso. Já era um desejo desde 2019, mas aí fiquei postergando e tal. Fica aquele receio, né? Porque quando você segmenta para uma área, você fecha a porta para as outras, natural, né? E aí a gente estava bem receoso, mas aí ano passado falamos, vamos focar mais na área médica. Se no final do ano o negócio engrenar, a gente vira o ano já 100%. Eu acredito que tenha seus prós e contras, mas é uma decisão que o empresário tem que tomar em certo momento. Eu, particularmente, a 400 tem 20 anos, mas teve um determinado momento que a gente quis entrar nessa área de formatura, em outro determinado segmento, mas depois a gente voltou, ou seja, vamos focar no nosso mercado mesmo, e eu digo que foi uma decisão acertada. Ter focado e ter em um segmento. Permanecido apenas no segmento de eventos. A gente faz evento corporativo, de entretenimento. A gente até entrou agora numa área de evento corporativo, que tem crescido muito, mas essa área, por exemplo, de festa particular, casamento, formatura... É uma coisa que vocês A gente não tem... Tem muito pedido, muita demanda, mas a gente prefere não executar. A gente não... Eu acho isso também. Eu acredito que a Gota deva ter pedidos. Sim, a gente recebe muitos pedidos. Só que a gente entendeu que quando você segmenta, você acaba... Por exemplo, a agência de marketing hoje em Campos tem várias. Muitas agências boas. Conheço muitos donos de agência aqui, pessoal muito competente. Mas a agência de marketing médico só tem a gente. Então, acabou que nós nos diferenciamos do mercado por conta dessa decisão. É um pró. É um pró. Esse é um lado que é mais fácil que eu digo, até de se atualizar, né? Vocês focam mais, porque acredito que no Rio deve ter agência, Sim, em São Paulo deve ter agência. Tem então, várias. As referências você busca nessas agências, obviamente, no trabalho de vocês, mas eu acho que é arriscado? Como você mesmo disse, é arriscado. Mas tomara que já tenha dado certo e que dê mais certo ainda. Eu acho que foi uma boa decisão. A gente estava falando há pouco tempo agora, você se formou em publicidade no Mato Grosso mesmo, ou seja, quando você vem para o Rio, você já vem formado já para ter experiência nessa área. Você diz hoje que a área do marketing é uma área que tem crescido, na sua opinião, como publicitário, como empresário? Porque hoje você não é apenas publicitário, você é publicitário e empresário. Você acha que essa área cresceu? Sim, vem crescendo bastante. A gente sofre com uma questão que é o quê? Essa área não é regulamentada. Assim, a gente não tem um conselho que rege o marketing, a publicidade. Então, não necessariamente eu tenho que ter a formação, a graduação ali. E aí o que acontece? Com isso, a gente tem um alto número aí de profissionais, de agências no mercado. Então, assim, é uma concorrência bem grande. Porque, às vezes, a pessoa fez direito, aí não gostou, aí o que ela faz? Vou abrir uma agência de marketing. Então, ela pode abrir uma agência. Eu trabalhei com vários profissionais de outras áreas, então não é algo do mercado, assim, você tem que ter a faculdade. Com isso, a gente tem um alto número de agências de marketing, de profissionais de marketing, e eu percebo que nos últimos 3 anos aí, rapaz, deu um crescimento, aqui em Campos, pelo menos, cresceu muito, 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 muito. Eu acho que deu uma democratizada, né? Porque alguns anos atrás, só grandes agências detinham esse domínio aí.
qual é o fator positivo e o fator negativo da rede social hoje no marketing? Porque, na verdade, a gente vive, né, há 15 anos, vamos botar assim pelo menos, uma nova era. Sim. Então, ou seja, a mídia, o marketing mudou muito por causa da internet, por causa das redes sociais. O que isso, na sua opinião, mudou? O que favoreceu e o que a rede social atrapalha? Porque muitas das vezes as pessoas acham que só ajuda, mas a gente sabe que no final, às vezes, acaba também atrapalhando. Sim. O que ajudou é que qualquer pessoa, qualquer empresa, seja o cara que vende informal, aí, vende um doce na rua, se ele fizer a rede social, ele consegue atrair clientes, né? Tornar a marca dele conhecida e depois ele pode ir crescendo. A gente vê aqui, tem um caso da Charlotte mesmo, do Túlio. Ele começou em casa, né? Ele fazendo ali os doces. E aí foi. E tem até um podcast na CDL com ele que ele fala assim, né? Que a internet ajudou, que ele foi crescendo aos poucos. Então é muito bonito ver isso e como que é o poder da internet em impactar mesmo no negócio. Porque você não paga, né? A rede social a gente não paga uma assinatura, é de graça. Você tem que dedicar o seu tempo, né? Tem que estar publicando, criar um conteúdo. Foto, criar o conteúdo. Então isso é muito positivo. O negativo é que tem uma alta concorrência, então todo mundo pode ter uma rede social. E eu percebo assim que as pessoas estão muito imediatistas. Se você não responde, elas vão lá e falam mal e reclamam e te mandou mensagem 10 da noite, meia-noite, 2 da manhã. Então isso eu vejo que deixa muitos empresários ansiosos, porque às vezes você está numa correria ali da empresa, no balcão, ali no atendimento, aí está recebendo uma mensagem ali na rede social, e aí se você não responde na hora, você fica, meu Deus, ele vai mandar para outro, para o concorrente respondeu, já perca essa venda. Então eu percebo isso, que as pessoas estão muito imediatistas e ninguém tem muita paciência, assim. Então o cara, quando manda mensagem, já manda para 3 empresas, a primeira que responder é a que leva. E aí a gente, como empresário, se você está naquele dia, ou se você não tem uma equipe ali, né, dependendo do tamanho da empresa, para responder na hora. Então isso eu vejo só como um ponto negativo, mas que... Eu vejo muito como ponto negativo que a internet ela tem o poder de criar bons exemplos, como você está dizendo da Charlotte, mas ela tem um poder de destruição que é absurdo também, né? Então, ou seja, primeiro, as pessoas, por mais que hoje está regulamentado, existe uma delegacia até específica para crimes na rede social, mas hoje você conta uma mentira até você provar que aquilo não é uma mentira, aquilo já fez um destroço gigante em qualquer determinada empresa. A gente teve vários exemplos aqui de... Acontece, por exemplo, de entrar... vamos dar um exemplo. Venceram alimentos num determinado supermercado. Aí eu lembro que uma outra determinada pessoa, aleatória da internet, disse que era um outro supermercado. Aquilo virou uma bola de neve, uma briga gigante até depois de um supermercado dizendo que foi o outro. Ou seja, olha o poder que isso teve e aquele negócio. Eu vivo essa experiência. Depois que você cria um problema, não existe o que você faça para reverter aquilo. Aquela mancha já aconteceu. E a mentira, ela espalha mais rápido, né? Muito mais rápido. A verdade... Depois... E o povo gosta de desgraça, né? Eu nunca vi disso. Na rede social, então, é desgraça, é fofoca, vocês adoram. É o dia inteiro. É o dia inteiro. O próprio, a Charlotte mesmo, a doceria aqui. Esses dias eles postaram Dia dos Namorados, um buquê de rosas de chocolate que eles fizeram, cara, muito bonito, assim. Aí eu fui olhar, aí fui ver os comentários, o pessoal tava falando mal, falando que tava muito caro. Começaram a xingar a doceria. Aí eu falei, gente, peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí eu falei, a mesma coisa, vou lá no site da Porsche, vou falar que tá caro o carro, vou ficar xingando lá? Eu acho que um grande problema das pessoas hoje,
em relação a comércio privado. Ou seja, as pessoas querem colocar, Jeff, preço nas coisas das outras. As pessoas não sabem o tempo que aquilo demorou para acontecer. Não sabem os custos que estão envolvidos por trás daquele determinado produto, muitas das vezes. Hoje um empreendedor, quando ele cresce, automaticamente o preço dele cresce. Uhum. Eu não conheço a história da Charlotte, estou ouvindo aqui, por exemplo, por você, mas aquele início acabou. A partir do momento que você vai para a rua mesmo, a porrada canta com equipe, com imposto, com tudo, aluguel, é outra vida. É outra vida. E eu acho o seguinte, os produtos eles existem se você compra, se você quiser. Exatamente. Se as pessoas não querem adquirir o produto, achei caro, eu não quero. Você fecha ali, segue sua vida. Segue sua vida. Vai, agora, você querer colocar preço no produto, no trabalho das pessoas, eu acho isso muito errado. É aquilo que você falou. O carro, o custo-benefício com outro carro está muito caro. Compra o que você acha que o custo-benefício é melhor. Exatamente. Até porque tem os intangíveis também, né? Tem os insumos, tem imposto, tem equipe, tem aluguel, tem tudo. Mas também tem a marca, o valor da marca. Da marca, o tempo que durou para que essa marca seja o que ela é. Então, o know-how, os cursos, enfim. Eu acho o seguinte, as pessoas, elas... Primeiro, esse é um grande problema que você deve ter no marketing, a gente tem também nos eventos e acho que outros comerciantes têm. Às vezes, eu cito isso, apenas um exemplo para você entender. Você tem uma formatura da medicina e tem uma formatura do marketing. O cara do marketing pagou 3 mil na formatura, o da medicina pagou 10. Mas o do marketing, ele quer exatamente aquilo que está no da medicina. A conta não fecha. Não tem como. Foi uma das coisas que mais nos desanimou nessa área. Porque outras faculdades têm como parâmetro, muitas vezes, o que é maior, que é um baile da medicina, que é um evento da medicina. Só que o cara da medicina, ele pagou 5 vezes mais do que aquele formando da outra. Eu citei o marketing, mas poderia ser administração, qualquer outra. Então, muitas das vezes, você quer exigir algo que a conta não fecha. Ou seja, é um exemplo claro. E você tem outros produtos que têm todo o valor agregado. A gente pode falar, eu vou falar, minha opinião pessoal, pelo que eu ouço. Você tem ótimos celulares da Samsung, você tem ótimos celulares dessas marcas novas no mercado, mas o cara paga a maçã. 3, 4, 5 vezes mais. Mas ele paga a maçã. Não estou dizendo que não são bons aparelhos, que está mais que comprovado que também são ótimos aparelhos. Mas eu digo, o celular da Samsung, não, se for fazer a mesma comparação custo-benefício, por exemplo, de uma Porsche com outro carro, que vai atender as mesmas necessidades, não tem lógica. O cara paga a marca. É status, é marca, é o valor, é os intangíveis, né? Porque na hora que você faz a selfie com aquela maçãzinha, todo mundo, olha lá, cara. É a marca. Isso não acontece só no celular, isso acontece em todos os outros produtos a gente tem. E são valores absurdos? São. Surreais? Eu nunca compraria? Eu digo para você que eu nunca compraria. Mesmo se eu ganhasse na Mega Sena, eu nunca compraria uma bolsa que custa 2 milhões de reais. Podia ter o dinheiro que for. Mas tem público e tem mercado para isso. Sim. Senão essas marcas não iriam durar trocentos anos. Gucci, Louis Vuitton, esses negócios todos de rico que você vê nas redes sociais. Se você olhar as notícias, o mercado de luxo ele só cresce cada vez mais. Não tem crise. Mercado de luxo não tem crise. É porque a gente vive num país, por exemplo, onde quem ganha muito, ganha muito. A desigualdade é muito grande. A discrepância é muito grande. Então, eu acho que essa questão da rede social, ela barateou.
eu posso dizer que a gente, nos eventos, gastava-se muito mais do que se gasta hoje. Isso aí eu tô dando a minha opinião de mercado como... Antes, para atingir um determinado resultado, o investimento era muito maior em outros segmentos. Uhum. TV é muito mais caro, né, do que a rede social. Toda essa parte gráfica realmente é muito mais caro do que a rede social. Então, acabou barateando, na sua opinião também? Você concorda comigo? Concordo. Eu falo como cliente. Eu acho que democratizou, né, a publicidade. Porque antigamente é o que você falou. Para você fazer um VT de TV, dependendo aí da localidade, era absurdo. Porque você tinha que pagar o canal, a produtora para fazer o vídeo. Porque a gente não tinha, né, esse negócio de celular, de fazer pelo celular. Então, você tinha que contratar uma produtora de vídeo. E aí rodar esse anúncio, enfim, esse material. Então, assim, era altamente custoso. Imagina uma pequena empresa está começando. Não tem esse capital, né? Agora, rede social, poxa, é o que você falou, barateou demais. O cara gasta, muitas das vezes, com impulsionamento. Eu contrato uma pessoa, compra um celular melhorzinho, contrato uma pessoa para ajudar ele ali a fazer as artes, mas nem se compara, né? Questão de custo, né? Agora eu quero entrar numa outra área que é exatamente a área que a gente estava falando aqui, até para especificar um pouco a questão da agência em si. As pessoas também têm que saber diferenciar o que é uma agência de publicidade do que é um jeitinho. O jeitinho é o que você está falando. Compra o celularzinho menor, etc. e tal. Ou seja, existe, e aí é muito ruim. É exatamente o que a gente estava falando, que você falou que a pessoa olha lá a rosa de chocolate e entrou esculhambando. Marketing e publicidade é muito mais do que apenas contratar veículos ou criar uma simples arte, que, por mais bonita que seja, e colocar. Ou seja, acho que o grande fator da agência é estar ajudando você na criação de conteúdo, é imaginar como fazer com que o cliente final seja impactado. E é esse o grande valor da agência, né? E as pessoas, muitas das vezes, você dá um determinado orçamento e fala, não, está muito caro, deixa eu fazer no jeitinho. Então, isso é uma outra diferença que as pessoas têm que saber lidar e que eu acredito que as agências devem ter dificuldade com isso, né? É um desafio, né? Pelo fato do nosso mercado não ter uma regulamentação, você tem... Assim, você pode ter um profissional que cobra X e um outro que cobra 10 vezes o X. Então, não tem parâmetro. Você pode fazer o mesmo orçamento do mesmo produto para várias empresas e os valores você vai falar, cara, como assim? Aqui é 100, ali é 500, a outra é 5 mil. Então, não tem um valor, assim. E aí, acaba que o cliente final, ali, a pessoa que contrata a agência, ela não consegue ter muito essa noção. E aí também não consegue entender por quê. Às vezes a agência tem equipe, paga imposto, tem o CNPJ certinho, tem equipamento, essa estrutura aqui mesmo, do estúdio aqui de vocês, aqui, é um investimento altíssimo. E a pessoa às vezes não tem essa noção. Aí quando vai contratar, acha que está muito acima, que... E é o que você falou, dá o jeitinho, né? Dá para fazer. A rede social, ela proporcionou essa, vamos dizer assim, democratização, mas tem que ter o devido diferença, né? Como eu sou professor de marketing também, dou aula para empresários, eu falo o seguinte, no começo, faz você, do jeito que dá. Porque, né, no começo você tem que cobrar o escanteio, correr e cabecear. Pega o celular e faz. Mas vai chegar uma hora que você não vai ter tempo e você precisa delegar. Aí você pode delegar para o seu sobrinho ou você pode delegar para um profissional formado, que tem conhecimento, que tem experiência, que tem know-how. Você quer o quê, né? Aí você quer... A escolha é sua. Porque o sobrinho, é óbvio, ele vai cobrar mais barato. Se ele trabalha da casa dele, não tem estrutura, não tem equipe, não paga imposto. Aí ele não tem nem como a outra agência competir com esse cara. Só que será que a entrega é tão boa quanto?
O resultado vai funcionar? O resultado vai funcionar? Se funcionar, show de bola, né? Mas a gente sabe que conforme a empresa vai desenvolvendo, você precisa também ter uma equipe por trás ali que tem base para ir acompanhar o crescimento da empresa. E para você ter uma equipe que tem know-how, você tem que pagar, não tem? Você quer ter o Apple, a maçã? Exatamente. Você quer a maçã? Então tem que Mas pagar. eu acho isso, no meu mercado, uma grande burrice. Economizar. São duas coisas que a gente não economiza, mídia e segurança. São dois itens que, em evento, você não pode pensar em economizar. Mídia e segurança. Estou dando um exemplo claro do meu mercado. Mas aí será que os produtores de evento eles fazem esse cálculo do quanto custa investir errado? Porque se você não bota uma estrutura segura, bate um vento, derruba. Acabou. Por isso que eu estou te falando. A Boate Kiss foi uma virada de chave para muita gente, né? Dessa questão do ramo de evento. Para a gente, não. Porque a gente sempre foi muito chato. A gente sempre agiu correto. Então, quando você age correto, aquilo fez com que diminuísse os aventureiros. Então, para o produtor de evento, é muito ruim dizer isso, mas o verdadeiro produtor de evento, aquilo não foi ruim. Aquilo foi ruim enquanto cidadão, como ser humano, porque você, para a categoria como um todo, misturou muita gente, os bons e os ruins, mas os bons eles não foram prejudicados. Quem foram prejudicados foram os ruins, que passaram a ser mais cobrados de ter tudo aquilo documentado, bombeiro, tudo certinho. Então, ali foi uma virada de chave muito grande. Então, mas aí você sabe que, né? Então, quem já fazia um trabalho com excelência na produção de evento... Para a gente não teve. Você tem um custo maior. Não. Por isso que não tem que economizar. É mais tempo de produção, é mais gente por trás. Então não mudou para vocês, né? Para a gente não, porque para a gente não mudou porque a gente já fazia aquilo. Já seguia o padrão. Já seguia o padrão agora. Mas ajudou porque aqueles que não tinham a mesma condição e a mesma determinação, ou seja, pensavam muitas vezes no lucro e esqueciam da entrega, esses começaram a sair do mercado. Porque começaram a apertar mais. Isso eu não digo em Campos, não, eu digo no Brasil inteiro. Todo, né? Brasil inteiro. Eu vi algumas coisas falando que teve um antes e depois na produção de eventos Boate Kiss. E eu digo para você que a gente não mudou, mas mudou positivamente porque aqueles desleais, eles começaram a sair do mercado, porque não tinha mais espaço. Ainda tem, mas mudou muito. Hoje em dia não tem mais jeitinho, não. Você tem que... Tem que fazer do jeito correto. Tem que fazer do jeito correto. Então, para a gente foi muito bom. Você falou dessa questão de ser professor. É uma coisa que te dá prazer? Você gosta também? Desde a faculdade eu já dava aula para os próprios colegas. Eu dava aula, já era convidado pelos meus professores para... Porque eu fiz o caminho inverso, né? Geralmente você termina o ensino médio ali e aí vai para a universidade, vai ver o que você quer fazer. Eu já trabalhava em gráfica desde os meus 15 anos. Comecei fazendo xerox, aí comecei a perturbar os caras que ficavam no computador, que eu queria aprender, de eu ficar perturbando eles. Aí eles foram me ensinando, aí do xerox eu pulei para o computador para fazer arte. Aí comecei fazendo arte de santinho de missa de sétimo dia, convite de aniversário. E aí ali eu falei, cara, eu gosto disso aqui. E aí, trabalhando na área que eu fui fazer a faculdade. Então eu fiz o caminho inverso. Eu já trabalhava no meio ali e aí fui para a universidade. Então quando eu cheguei na universidade, eu já sabia um monte de coisa que os meus colegas ainda não sabiam. Aí eu recebi convite dos professores para dar aula na própria universidade, mas extensão, né? Fazia um curso ali no sábado e aí ensinava os alunos que estavam começando. E aí depois eu também entrei na faculdade, na agência de publicidade da universidade. Então eu trabalhava com os meus professores. Depois saí dessa agência e fui trabalhar no mercado com os meus professores.
Pô, que Então legal. eu já fiz o contrário. Então eu já trabalhava com eles, já trabalhava nessa área antes de entrar na faculdade. E aí, dessas aulas que eu dei lá, que eu despertei esse meu lado professor. É um negócio que eu gosto muito, assim. É uma Então, vocação. hoje o Jeff é voltado para a agência Gota, que no caso trata única e exclusivamente dessa área médica, ou seja, é uma agência ligada à parte médica, ou seja, a tudo envolvido nessa área de medicina. Uhum. E tem o Jeff palestrante, vamos poder dizer assim, o Jeff professor. Professor, né? Não me considero um palestrante, não, um professor. E que gosta muito dessa área. Eu gosto bastante. E aí... Tem vontade de crescer nessa área? Olha, já recebi convite para dar aula em universidade, mas não é algo assim que eu tô com tempo assim no momento. Mas quem sabe futuramente dar aula em faculdade mesmo, né? Pode ser uma opção, não sei, mais para frente. Infelizmente, financeiramente, eu sempre digo isso, são duas profissões para mim que são, infelizmente, pagos muito, muito errado nesse país. O técnico de enfermagem, que, na minha opinião, leva o hospital nas costas. Uhum. Isso aí, porque eu vivi realidades anuais dentro de hospital, então eu vejo o quanto um técnico de enfermagem leva o piano. Você tem, lógico, não pode mensurar o tempo que o médico se dedicou, o custo para se fazer uma faculdade de medicina, mas eu acho que no Brasil um médico relativamente ganha-se bem. Um enfermeiro também não ganha o que deveria receber, mas o técnico de enfermagem é realmente uma vergonha, na minha opinião. E professor que é surreal. Professor... É surreal. E o que deveria ser a base de tudo, né? Porque, na verdade, tudo é educação, tudo passa pela educação, tudo passa pela educação. Você não tem uma boa saúde se você não tiver uma boa educação. Você não tem uma boa área de entretenimento se você não tem uma boa educação. Você não tem nada. Infelizmente, no nosso país, o professor ele tem um dos menores salários, seja em qual área que for. E ele é muito desvalorizado, né? Assim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. O que Isso... deveria ser o contrário. Deveria ser o maior salário junto com a área de medicina, talvez, deveria ser os professores. Porque ele forma, né, o cidadão, né? Exatamente. Então, Amigo, como eu disse, passa rápido. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade da gente estar falando um pouco aqui para as pessoas sobre essa área tão bacana e que influencia 100% na vida das pessoas. Seja hoje, até pela rede social, hoje as pessoas são, ou seja, não é só pessoa, é pessoa. Hoje você depende do marketing e depende da internet como um todo, para tudo, para absolutamente tudo na vida. Então, obrigado por você ter vindo. Eu queria que você terminasse falando um sonho do Jeff, não sei se existe, se essa questão aí que você falou por último faz parte também. E agradecer por você ter vindo aqui. Pô, obrigado pelo convite mais uma vez aí. Já tivemos a oportunidade de... Eu até palestrei. No Empreender Mais, é um legal. projeto nosso. Rapaz, acho que de sonho eu já vi meu sonho já. Tem minha família, tem meu filho com saúde. Quantos anos? Meu filho está com 6 anos. 6 anos. Eu estou bem, estou com saúde, a empresa está crescendo. Eu vivo meu sonho, eu estou vivendo meu sonho. Graças a Deus, Acho que isso é... E aí é isso, né? Saúde, família. Eu sou muito dessa... Eu acho que eu não tenho uma ambição, assim. Talvez mais para frente, quem sabe, dar aula numa universidade. Pode ser uma ideia, né? Mais para frente. Mas é isso. Eu acho que já estou bem realizado na minha vida. Que bom. Obrigado, Jeff. Obrigado a todo mundo. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Eli Naim. Obrigado. Fiquem com Deus e até semana que vem. Fui.